gente? Levítico 18, 22, ok? Não te deitarás com varão como se mulher fosse. É o que? Abominação. É um texto muito usado pelos fundamentalistas, né, que não aceitam os homoafetivos. E aí a gente falou no primeiro vídeo, né, sobre a questão da contextualização. E é muito importante a gente aprender a contextualizar um texto e não pegar uma passagem e simplesmente aquilo ser a verdade e pronto. E não pode ser assim, não apenas nessa questão de orientação sexual, não é, de homossexualidade, mas isso em relação a toda a palavra de Deus. Por exemplo, se você pega a sua Bíblia e você abre em Mateus 27:5, né, você vai lá, estou orando, e fala, Deus, fala comigo. Você abre em Mateus 27:5, né, vai lá, Senhor, fala comigo, me revela, fala, e aí você lê, não é? Retirou-se e foi se enforcar. Ok? E aí, ai meu Deus, que isso? O que Deus está querendo falar comigo? Me mostra aqui. Daí você vai lá, abre de novo, e aí cai em Mateus, cai em Lucas 10:37. Não é? Vai tu e faze o mesmo. Ué? E aí o que você vai fazer? Você vai se matar? Vai se enforcar? Não é? Mateus 5:30. Coloquem aí os textos aí, por favor, também, para o pessoal não ir perdendo aí, o pessoal que está acompanhando. Mateus 5:30. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Será que Jesus estava falando exatamente, não é literalmente, para que aquele que cometesse pecado com as mãos realmente cortasse suas mãos? Será que Jesus queria que alguém fizesse uma aberração, uma brutalidade dessa? Então isso se chama literalismo, isso se chama usar a palavra sem um contexto bíblico. Então é muito importante a gente entender que a gente sempre vai precisar contextualizar a palavra. Então a gente vai ter que ir ao fundo, para quem o livro é direcionado da Bíblia, para que tempo que foi, se realmente é uma questão que ainda é necessária para os tempos atuais. Tem coisas que são do Antigo Testamento que não são para os tempos atuais. Existem coisas na palavra de Deus que são regras legais de Israel. E aí como é que você vai aplicar regras legais? Não é como se fosse colocar a Constituição Federal como se fosse algo divino e aplicado para todas as pessoas, não é? E aí a gente tem aquela questão da hierarquia que a gente falou lá na introdução, a hierarquia das passagens dos textos que Jesus mesmo fez, né? Perguntaram para ele um dia, qual é o maior dos mandamentos? Não é? Em que se resume os mandamentos? Amarás a teu próximo, a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a gente precisa entender isso. Não é? Então, a gente vai contextualizar, não é? A gente vai contextualizar, entender primeiro para quem era direcionado esse livro. E aí eu não vou falar de mim mesmo, né? Vou pegar aqui, isso aqui adoro essa Bíblia, né? É a Bíblia, deixa eu ver se dá para pegar tudo. É a Bíblia do teólogo. Qualquer teólogo seja inclusivo, né, tem que ter essa Bíblia, a Bíblia Oxford, né, porque ela foi a primeira Bíblia a incluir, né, lá em... É uma Bíblia de Oxford, não é assim, de um pastor ou de uma igreja inclusive, é lá de Oxford, e ela foi a primeira Bíblia a incluir lá nos comentários de Coríntios 6:9, 1 Coríntios 6:9, que aqueles textos, aquelas duas palavras não se referiam aos homossexuais, né? Isso em 2001, se eu não me engano, que foi a edição 2000 ou 2001, né? Eu comprei quando estava lá nos Estados Unidos, não tem no Brasil, eu digo em língua portuguesa, né? Mas se de repente algum amigo for viajar para lá, né, pode estar pedindo aí essa Bíblia, né? Amo demais, né? E eu tirei aqui a introdução dela, não tem comentários, é ótimo, é um espetáculo essa Bíblia. E eu tirei aí o comentário da introdução dela ao livro de Levíticos, ok? Tá invertida porque eu estou do outro lado, né? Mas aí depois eu coloco aí para vocês, pelo menos vocês viram assim a imagem. Vou até falar em inglês, depois eu faço a tradução, ok? Leviticus is chiefly concerned with the matters surrounding the worship of God at His sanctuary
its English name, Leviticus, which characterizes the book as having to do with matters associated with priests, who are of the tribe of Levi. Ok? Levítico está preocupado, sobretudo, com as questões em torno da adoração a Deus no templo. O livro de Levítico está preocupado com a questão da adoração em torno do templo, ok? O nome Levítico caracteriza o livro, né? Veja o nome, Levítico. Caracteriza o livro. Que livro? Ok? O livro como tendo questões associadas aos sacerdotes que são da tribo de Levi, ok? Aqueles que cuidavam do templo, ok? Então, o livro de Levítico ele foi um livro escrito, direcionado, ok? Para os sacerdotes, direcionado para a tribo de Levi, para que eles pudessem cuidar do templo, ok? Era um código sacerdotal, ok? A gente tem coisas que são para os sacerdotes, outros que são para todas as pessoas, né? Por exemplo, existem regras na contemporânea que são para os pastores apenas, que membro não precisa observar, né? Existem questões que são ordenanças para os pastores, mas porque é pecado? Não, é porque é uma regra que deve ser cumprida, ok? É muito importante que você entenda essa questão, porque se você achar que não, Levítico vai ser para todo mundo ou para o tempo de hoje, né? A gente tem que contextualizar, ver para quem era direcionado. A gente, o autor Daniel Reminiak, vocês já devem ter ouvido falar do livro que a Bíblia diz sobre a homossexualidade. Ele fala sobre essa passagem e ele dá um exemplo, né? Por exemplo, ele diz o seguinte, por exemplo, na Igreja Católica tem uma questão que é, por exemplo, não comer carne aos sábados, ok? Então eles não comem carne ao sábado, sexta-feira santa. Eu estava aqui por causa do Zap, o pessoal já querendo aconselhamento. Então, tem uma questão de toda sexta-feira santa, não é? A dita santa, eles não comem carne. É uma regra, não é? Lá da Igreja Católica. Por exemplo, é pecado não comer carne? Não. Naquele dia que não pode. A mesma coisa eram questões referentes ao sacerdote. Não era porque era pecado a questão de fazer ou não fazer. A questão era o rito, a religião em torno daquele assunto e daquele tema. Inclusive, tem um teólogo francês, né, o Xavier Devenot. Né? Eu não vou ler no francês, gente, porque meu francês não é tão bom assim. Né? Eu até arrisco quando é hebraico, agora eu estou podendo no hebraico também. Quando é inglês, grego, também eu arrisco, né? No hebraico também já estou podendo arriscar, mas no francês eu não consigo. E ele fala uma coisa bem interessante, né? Ele ressalta que as proibições do Levítico referem-se à pureza ritual, à santidade, à luta contra a idolatria. E ao mencionar o termo, e aí eu vou falar sobre aquela parte final, né? É a abominação, né? Não te deitarás com o varão, como se mulher fosse, a abominação sobre aquela palavra final, né? A abominação. Como é que é o nome dessa palavra? Toebá, ok? No hebraico, ok? Toebá significa, né? Ele afirma que esta procura exprimir repulsa de Deus por tudo que é estranho, por aquilo que é incompatível com as leis fundamentais de sua aliança. Ele é utilizado particularmente no caso do culto aos falsos deuses. E aí tem algumas passagens importantes, né? Deuteronômio 7:25, onde a palavra Toebá é usada, e Deuteronômio 12:31, você pode depois estar vendo. Os ídolos ou falsas divindades são denominados, né? Isso é bem interessante, né? Toebá é a palavra, e esses ídolos, os ídolos são denominados Toebote, ok? O comportamento homossexual é visto aqui como traduzindo um comportamento idólatra, porque esse comportamento supostamente é o das nações circundantes. A condenação dos atos homossexuais pelo Levítico dispôs respeito principalmente à idolatria. Você que conhece francês e lê francês, pode depois adquirir esse livro, né? Homossexualité masculine et morale chrétienne, né? Paris,
1985, o autor Xavier Thevenot, ok? Então, ele vem explicar um pouquinho sobre essa palavra, não é, de Toebá, não é, que se refere sempre à questão de idolatria, né? E aí a gente não entende, porque você ouve isso, você fica assim meio perdido, né? Aí agora piorou, né? Estou meio doido, né? O que está acontecendo? Bom, a gente vai explicar com o próprio texto, né? Se você ver o texto bíblico, ok? Se você for lá em Deuteronômio 23:17, você pode começar a entender e matar essa charada. Olha só o que acontecia, não é? Deuteronômio 23:17, revista Almeida atualizada, ok? Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo, nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Ok? Então, o que são esses que se prostituem no serviço do templo? O que é se prostituir no serviço do templo? Deuteronômio 23:17 na Bíblia de Jerusalém, ok? Na versão da Bíblia de Jerusalém, já falei também sobre essas, né? Sobre essa Bíblia, né? Muito importante também, uma Bíblia assim fenomenal, né? Com boa tradução, né? E a gente vai falar sobre ela mais um pouquinho para frente. Ela diz o seguinte, né? A tradução da Bíblia de Jerusalém: não haverá prostituta sagrada entre os israelitas, nem prostituto sagrado entre os israelitas. O que são os prostitutos sagrados? Eram sacerdotes que usavam o sexo, não é, entre iguais para adoração a outros deuses. Haviam deuses da fertilidade que eles faziam esse tipo de troca-troca. Uma família inteira às vezes queria prosperar, né, nas suas fazendas, nas suas coisas, naquilo que estava lá no seu gado, né? Assim, o que eles faziam? Eles procuravam esses sacerdotes para oferecer sacrifícios a determinadas divindades. Divindades o quê? Sexuais, né? Por quê? Por causa da fertilidade. Então, às vezes famílias inteiras praticavam atos sexuais com os sacerdotes. Isso era muito comum. Então, Deus diz: olha, meu povo, eu não quero que faça isso, né? O sacerdote, não é, levita, não pode fazer isso. Tanto é que lá em Levítico 18, veja só como é que um dos primeiros versículos lá de Levítico 18, ok? Você vai ver aqui, ó, Levítico 18, versículo 2, ok? Veja só, Levítico 18, 2: fala aos filhos de Israel. Levítico 18 é o mesmo que tem esse do 22, né? Com homem não te liderás como se mulher fosse. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: eu sou o Senhor vosso Deus, ok? Não fareis segundo as obras da terra do Egito em que habitaste, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis segundo os seus, o quê? Estatutos. Então, qual é o início desse capítulo? É falar: olha, vocês não podem praticar as mesmas coisas que acontecem lá em Canaã, porque em Canaã os sacerdotes, não é, cananitas, eles praticavam sexo entre pessoas do mesmo sexo. Isso é homoafetividade? Isso não é homoafetividade. Quando a gente fala de sexo entre pessoas do mesmo sexo, quando a gente fala de amor entre iguais, isso é outra coisa. A gente está falando de uma pessoa aí, de repente, vou procurar um templo, né, vou lá, tenho relações com o sacerdote para poder tá vivendo, tá recebendo as minhas divindades. A gente não está falando sobre isso. Então, e esse texto, pela palavra Toebá, fala exatamente sobre isso, porque, na verdade, a melhor tradução para esse texto seria: com homem, com varão não te deitarás, como se fosse mulher. É o quê? Não é abominação, é idolatria. Ok? Então, você já começa a perceber que havia essa questão lá, que era complexa isso, que era complexa a situação lá, né? Assim, os povos, né, estavam todos à volta praticando isso. Então, os sacerdotes, né, assim, os levitas, até o povo de Israel não podiam viver naquelas práticas. Ok? E aí a gente vai lá para você confirmar, né, ainda confirmar, ratificar ainda essa questão que falamos. Vai lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 11. Êxodo 34, 15. Não, perdão. 1 Reis 15, versículo 11. Diz lá:
Asa fez o que era reto perante o Senhor, ok? Como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais, ok? E removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. Então, o que ele removeu da terra? Os prostitutos cultuais. Por que ele tirou os prostitutos cultuais? Então, havia os prostitutos cultuais. O rei Asa, ele fez o que era bom, removendo, tirou os prostitutos cultuais. Essa questão dessa adoração sexual, uma adoração sexual, né, a outros deuses, a outras divindades. Deus não queria isso, não é plano de Deus isso, né? Quando a gente fala de relacionamento homoafetivo, é um relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, em amor, né, entre iguais, né? E então não tem essa questão. Nós vamos para a segunda parte desse estudo de hoje. A gente vai falar da lei, né, do fim da lei. Será que a lei acabou? Não é a lei do Levítico? Essas leis lá acabaram ou não? E aí você abre em Romanos 10, 4, ok? Mas antes a gente tem alguns recadinhos. Se você quiser aí estar mandando aí um abraço também, vou estar dando uma pausinha aí. Bom, gente, eu queria que vocês não deixassem de estar visitando uma igreja contemporânea, principalmente você que mora em lugares onde tem uma igreja contemporânea. Então, entra aí no site, localização, o site é Igreja Contemporânea, coloquem aí .com.br, entra lá em localização, tem vários endereços lá, você pode estar acessando, pode estar conhecendo uma das nossas igrejas. A gente está expandindo também a Igreja Contemporânea, nós estamos em alguns lugares abrindo novas intenções, ok? Nós temos algumas intenções, né? O que é intenção? São cultos que nós fazemos mensalmente, às vezes semanalmente, em outros lugares que não temos ainda contemporânea, até nós adquirirmos os imóveis. Você sabe, para a gente poder fazer isso, a gente precisa da sua ajuda, do seu apoio, do seu amor, da sua fidelidade. E eu queria que você abrisse lá em 1 Crônicas 20, versículo 3, para você poder estar entendendo, ok? Diz lá, Davi, não é? E ainda porque amo a casa do meu Deus, ouro e prata particulares que tenho, dou para a casa do meu Deus afora tudo quanto preparei para o santuário. A maior lei é a lei do amor, não é? A gente só faz alguma coisa com uma motivação. Qual a motivação? O amor, não é? E Davi fala que ele amava a casa de Deus, né? E por isso ele separou da sua prata, do seu ouro particulares para a casa de Deus, né? E eu queria muito que você estivesse fazendo isso, você que vai assistir esse vídeo mais tarde, não é assim, depois, às vezes em lugares que não temos contemporâneo, a gente quer avançar. E a gente está com um desafio muito grande. Nós temos 5 igrejas para abrir, que é Contagem, Petrópolis, Vitória, Espírito Santo, Salvador, Bahia e Porto Alegre. E nós precisamos da sua ajuda, né? A gente precisa que você ajude e colabore com a gente, né? E a gente sai às vezes com os amigos, a gente, quando a gente está afastado, a gente faz tanta coisa, comida, vai sair uma noite, gasta às vezes 100, 200, 300 reais numa noite. Mas será que você tem lembrado de às vezes ofertar um pouco que você tem? Às vezes 50 reais você pode estar usando, né, para que pessoas possam estar sendo alcançadas, recebendo uma igreja contemporânea em sua localidade. Você pode adquirir o livro A Bíblia Sem Preconceitos, né? Porque é para você às vezes comprar um livro, né, 2 livros desse aqui, comprar um para você e mandar para um amigo, né? É muito importante. A gente conta com você, a gente está com vocês para fazer isso, né? A pessoa fica pedindo igreja, manda, mas a gente precisa. E se a gente não fizer esse apelo, e eu faço com muita tranquilidade, eu sempre falo isso, eu sempre fui fiel ao Senhor, e Deus sempre me honrou em tudo, mesmo eu longe da casa do Senhor, eu não tinha lugar para me congregar, eu estava afastado da igreja, não é assim, a igreja, sabe, me excluiu, e o que eu fazia? Eu sempre ia numa igreja, separava a minha oferta, separava o meu dízimo. Então eu peço que você esteja fazendo isso, né? Como é que você faz isso? Nós temos o site da Igreja Contemporânea, tem lá um link de doações, igrejacontemporânea.com.br, doações. Lá tem as contas da igreja, você pode estar fazendo por lá, né? Tem conta no Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, e também você pode fazer pelo PagSeguro. Você faz lá a sua doação e a gente precisa, senão a gente não avança, né? A gente quer ter pelo menos uma igreja em todos os estados brasileiros, em nome de Jesus eu profetizo isso.
Mas você tem que amar a casa de Deus, né? Só amando a Deus, só fazendo isso por amor, só amando essa obra que você vai poder fazer e ajudar aí tanta gente que precisa, né? Uma oferta sua faz uma diferença. Seja fiel no pouco e no muito Deus vai te colocar. Às vezes Deus quer te desafiar a você avançar e sabe, você amar a casa de Deus, né? Você para aí, se Deus tem te abençoado, se você tem aí bênçãos que Deus tem te dado, então em nome de Jesus, ajude a gente. Romanos 10, versículo 4. Porque o fim da lei é quem? Cristo. Ok? Para justificar a todo aquele que nele crê, né? O apóstolo Paulo, a carta aos Romanos, né, do apóstolo Paulo, é um poço, né, um tesouro de teologia, eclesiologia, antropologia, né? A gente aprende muitas coisas sobre todos esses temas na carta de Paulo aos Romanos. Então, para a gente interpretar a questão da lei no dia de hoje, né, a lei do Levítico também e as demais leis, a gente tem que entender algumas coisas que a gente vai falar sobre essa questão. Então, Cristo foi o fim da lei, né? Terminou a lei, parou a lei depois de que Jesus veio, né? E aí a gente vai ao termo grego telos, T-E-L-O-S, né? a transliteração, fim, da palavra fim. O que significa essa palavra telos, né? Que na verdade está ali no texto de Romanos 10,4. Diz assim: telos significa fim, meta, destino, ponto de chegada, fim último. Ou seja, toda a lei, o ponto de chegada, o ponto final de toda a lei é Cristo, ok? Não apenas Cristo, não apenas a lei, mas também os profetas, a revelação. Toda manifestação de Deus tem o seu fim final ali, em Jesus, né? Tudo, né? Porque tudo vai ser a partir de Jesus, ok? Então, a gente vê algumas questões, por exemplo, lá em Lucas 9, 28, 36, há um diálogo de Jesus com Elias. Mas depois, com Elias e Moisés, né? Depois o que acontece? Moisés e Elias somem, fica quem? Jesus. Né? Jesus envia quem? O Espírito Santo. Não é? A continuidade na interpretação é a partir de Jesus e a continuidade é com o Espírito Santo. E aí a gente vê lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 24, de modo que a lei se tornou o nosso aio, ok? Para nos conduzir a Cristo, a fim de que por ela fôssemos justificados. Então, a lei, ela serviu, né, tudo que está lá como mandamento, ela serviu de aio, né? O aio, na cultura helênica, na cultura grega, servia para conduzir, não é, a criança até o lugar de estudo, para ele poder estar recebendo ali aquilo que precisava e voltava, mas chega um momento que cessa, que para. Então, a gente não fica assim muito ligado. E essa interpretação em relação à lei, isso é para tudo. A gente não vai ver hoje, a gente vai ver na próxima semana, mas a gente vai falar de vários textos que usavam, né, que não se usa mais, né, questões assim legais, né, que ninguém fala, né, e entender também algumas coisas, né, porque tem teólogo que sabe que fala que por que Israel tinha aquelas leis, né, você não pode comer carne de porco, né, e aí o pessoal ainda fala assim, não, porque é um animal sujo. Tem teólogo que fala isso, né, para mostrar a qualidade de teologia que temos, não é, no Brasil. Não tem nada a ver com isso, não é? Então a gente tem que interpretar, entender, porque você vai entender por quê. Vou deixar até de curiosidade aí para o próximo vídeo. Mas por que, por exemplo, comer carne de porco, por que comer camarão não podia, não era permitido? E não tem nada a ver com impureza, né, eu digo sujeira do animal ou qualquer outra coisa, ok? Então, de modo que a lei serviu de aio apenas para conduzir, para nos levar a Jesus, né? O fim é Jesus, né? O fim, o último destino, o ponto de chegada da lei era Jesus. Acabou, ele passa a ter um novo tempo, né? 2 Coríntios 3,16, eu já estou terminando essa parte para abrir para as perguntas, ok? A gente vai começar aí já a responder as perguntas pertinentes a esse primeiro momento, ok? 2 Coríntios 3,16, olha que coisa linda que o apóstolo Paulo escreveu, né? Contudo, convertendo-se
um deles ao Senhor, o que acontece? É-lhe tirado o véu. Então, Paulo, ele compara a lei ao véu. O que o véu faz? O véu, ele tapa, né? O véu, ele embaça, ele atrapalha a visão completa daquilo que é realmente o que tem que ser. Né? Então, a gente só vê com clareza quando a gente retira o véu. Então, a lei não é aquele mandamento único, principal, né, que deve ser seguido hoje. Isso, inclusive, pelas igrejas cristãs que começaram, né, não tem mais, a gente não vive, você não vê mais hoje em dia cristão guardando o sábado, você não vê aquelas questões todas ritualísticas do passado, mas um homem não se lidar com outro homem não pode, né, porque é isso que deve ser contado. Mas você vai ter que estar entendendo, né? João 13:34, para a gente finalizar essa questão legal, né? Essa questão da lei nessa primeira parte aí. Um novo mandamento vos dou, né? Jesus faz essa referência: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Que também vos ameis uns aos outros. Esse é o mandamento, né? Toda a lei se resume do Antigo Testamento, se resume, né, ao Decálogo, ele se resume, né, a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Um relacionamento homoafetivo é um relacionamento de amor. Um relacionamento homoafetivo é um relacionamento onde se ama a pessoa, onde se vive uma história de amor. A gente não está falando para liberar a homossexualidade, né, e todo mundo viver apenas de atos promíscuos e essas questões todas. Não que a gente vai aí ficar, né, assim, pregando essa questão de um legalismo, de uma prisão para as pessoas, mas a gente precisa, né, entender, né, que a gente tem que estar baseado, acima de tudo, no amor. Né? Então, se a gente ama, né, contra o amor, não a lei. Né? Então a gente pode observar, ok? Então vamos lá, vamos começar aí o próximo momento, o momento das perguntas. Quem tiver aí o site da igreja pode estar postando aí, www.igrejacontemporânea.com.br, participa lá, ok? Vamos lá, perguntas, ok? Pode estar mandando aí, ok? Vamos lá. Ali está andando e aqui não está. Como que está acontecendo isso? Beto Jordão, né? Disse Jesus: o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Verdade, né? O Emerson: Mateus, você deve levar em consideração toda a palavra, mas como o pastor mencionou no início, você tem que analisar todo o contexto, não apenas ao que se refere. Verdade. Ok. Rafael, Deus não faz acepção de pessoas. Davi, a contemporânea usa qualquer Bíblia, porém com base na origem. Né? É porque assim, a gente... Davi falou uma coisa assim, interessante, porque se a gente for olhar, né, assim, onde está, eu falei isso na aula introdutória, né, onde é que está a revelação e, né, onde é que está a inerrância bíblica? Né? Como é que a gente vai dizer que a Bíblia não tem erros, né? Se a gente está analisando, ou se a gente analisa documentos que são traduções, né? A gente não tem original, né? E aí fica muito complicado. A gente tem que ter um ponto central de interpretação, né? Por exemplo, nós vamos falar das mulheres. Hoje a gente consegue, né? Hoje os teólogos eles conseguem dissecar o texto e perceber, por exemplo, que aquela parte com as mulheres elas falam que elas não podem falar na igreja, aquela parte foi uma parte que foi incluída tardiamente, ok? Para que as mulheres ficassem caladas, para poder calar as mulheres, né? Mas Paulo não escreveu aquilo, né? Isso porque quando a gente vai no texto original, a gente percebe um grego moderno, um grego, não digo moderno, né? Não dá para parecer, mas um grego diferente daquele que se usava à época que foi escrito, algo diferente em relação à teologia de Paulo, porque Paulo, um dos pontos principais da teologia paulina é não acepção, né? Não
não fazer a acepção, não fazer. Então, aquele texto com certeza foi inserido ali no meio, não tem sentido, né? A gente consegue hoje fazer todo esse tipo de análise, né? Muito legal essa análise, adorei aprender a fazer isso. Então, a gente tem que entender isso com respaldo bíblico, né? Vários teólogos, a Bíblia de Jerusalém fala, né? A gente tem alguns textos que terminam em um determinado ponto e depois foi acrescentado, então a gente tem que estar aberto a essas coisas, ok? Vamos lá. Pastor Thaís, nessa igreja somente o homem prega, a mulher, como fica diante disso? Eu até falei isso agora, né? Porque assim, na igreja onde eu frequento, mulher não prega. Claro, mulher deve pregar, não pode ficar sem pregar, não deve. Ela tem sim que falar sim. O ministério de Jesus ele foi cercado por mulheres, né? Muitas mulheres ajudaram a ministrar, né? Assim, a realmente a ser bênção. A gente vê na própria nas próprias missões de Paulo, as mulheres, né? que eram usadas para poder financiar também o apóstolo Paulo. Ele fala sobre isso, né? As mulheres trabalhavam lá, ok? Diana, comer carne de porco pode? Eu vou falar sobre isso no próximo. Vou pegar esse texto na próxima semana, ok? A gente vai falar sobre isso, mas pode. Mas você vai entender por que pode, ok? Existe o diabo no final de vós. Somos gays, mas não deixamos de ser homens e mulheres. Onde existe o amor e o respeito, creio que Deus não condena. Ele condena a promiscuidade e a falta de amor. Pastor, o que o senhor acha do caso Eugênia, não é? Da Tammy Gretchen? Ela era lésbica, hoje é trans. Eu ainda não compreendi. Na verdade, eu creio que ela sempre foi trans, né? Mas hoje se fala um pouquinho mais sobre isso, faz a pessoa poder entender um pouquinho sobre isso, né? Eu não falo ideologia de gênero porque não é ideologia de gênero, é teoria de gênero, ok? E isso é algo que a gente precisa estar entendendo, a gente tem que se abrir para isso, né? A ciência se abriu para isso, para perceber, para fazer estudos cerebrais na pessoa, para poder entender, compreender o que está acontecendo lá dentro. E a gente não pode ficar, né, acusando ou dizendo que tem que ser assim ou assado, porque assim, já é um grupo que sofre muito, né? Porque às vezes sofre preconceito dentro do próprio grupo homoafetivo, né? Os homossexuais, né, acabam muitas vezes não entendendo o que acontece com os transexuais, né? Mas é muito importante a gente estar entendendo que nós vamos ter um dia só para falar sobre esse tema, ok? Teoria de gênero, ok? Vamos lá. Lê a minha pergunta que já passou. Manda de novo, Adriano. Passou muito tempo. Mateus fez uma questão aqui, né? Vejo que existem muitas palavras diferentes. Fica complicado para entender a verdadeira tradução, que talvez nem tenha. Mas eu acredito que Deus é mistério. Tem coisa que só Ele revela. É muito interessante isso, porque realmente, né, a gente não tem os textos originais. Nós temos textos que foram passados por revisores, né, e aí foram vendo alguns textos que foram sendo encaixados. Por exemplo, por que em Gênesis nós temos 2 relatos da criação? Porque restaram 2 textos, né? Aquele primeiro onde Deus criou homem e mulher, né? E aquele segundo onde Deus criou o homem e depois foi lá e criou, pegou a da costela, né? Então são 2 relatos, né, que não podiam ficar omissos, né? Por isso tem esses 2 textos, né? Assim, são 2 textos autorizados, né? Hoje alguns teólogos falam que o texto de Adão e Eva, né, seria uma forma que os hebreus contavam para as suas crianças a forma como o mundo foi criado. Na verdade, falar como o mundo foi criado, né, é impossível você dizer como o mundo foi criado, né? É impossível com palavras dizer como Deus fez isso, né? A gente hoje contaria, né, como é que faria, né? Deus foi lá e fez uma grande explosão, né? A teoria do Big Bang, colocando Deus no meio, funciona muito bem, né? Então foi Deus que fez isso. Mas a gente colocar Deus, né, usar palavras, né, os cabelos de Deus são assim, gente, imagina como é que não deve ser a grandeza, a grandiosidade de Deus, né? Ninguém conseguiu ver Deus, né, olhar para Ele humano, né, assim, tudo. Então imagina a grandeza, imagina, a gente é um pontinho do nada, assim, um universo enorme, né? Tudo criado por esse
Deus Todo-Poderoso, Todo-Grandioso, que a gente não tem a mínima ideia de como a gente pode encaixá-lo. Então o homem fica tentando, né, assim, colocar e fazer questionamentos e dizer sobre Deus, né? Mas tudo que a gente for usar vai ser pouco para a gente poder esclarecer quem é Deus. Então fica aí complicado, ok? A gente estipular isso aí em relação a essa questão. Adriano, não achei sua pergunta não. Ramon, a existência de Deus tem explicação de onde ele surgiu ou isso é um dogma? Não tem como a gente explicar de onde ele surgiu, né? Isso é um mistério que vai ficar, Ramon, lá para a eternidade, né? A gente se encontrar com Jesus, com Deus, mas a gente precisa crer, né? Isso é muito importante, né? Patrício, na Bíblia fala que não devemos confiar no homem, mas quem escreveu a Bíblia foi um homem, né? Bem interessante essa pergunta, né? Na verdade, assim, a gente precisa entender que a Bíblia ela é a palavra de Deus, que ela tem sim princípios de interpretação que precisam ser usados. Se a gente olha para Jesus e foca em Jesus, né? O que Jesus disse? Amarás a Deus sobre todas as coisas. E aí você vai fazer coisas, né, em relação ao amor a Deus, né? E aí tem uma segunda questão, amar o teu próximo. Então tudo que você fizer em relação ao teu próximo tem que ser em amor, tem que ser pensando também nele, né? Uma outra questão, né? Um outro nível. Imagine se todos os cristãos, né? Se a gente pensasse no próximo. Boa noite, Marlon. Se você amasse o próximo, se você realmente se entregasse para o próximo, se você se doasse, se a gente, não fosse menos egoísta em muitas coisas, pensasse como seria o mundo, né? Assim, seria totalmente diferente, ok? Davi Bosch, com base nos eunucos, quais são as referências, né? Eu vou falar sobre os eunucos também mais à frente, ok? Não vou falar hoje não. O Everton, pastor, podemos associar alguns eunucos com homossexualidade? A gente vai falar sobre isso, ok? Aguarde, aí a gente termina, a gente vai falar continuar falando sobre Levítico na próxima semana, né? A gente vai falar daquelas questões todas, aquelas leis todas que tinham, né? Carne de porco, cortar cabelo, não cortar, fazer um negócio, fazer tatuagem, como é que devia ser, e depois a gente vai estar falando. A gente vai falar também sobre 1 Coríntios também, a gente vai inclusive mostrar o texto no grego, como é que como deve estar sendo, ok? Roger Ponte está perguntando, de São Paulo, né, Roger? Onde faz pergunta? Por aqui mesmo, pode estar fazendo que eu estou respondendo, ok? Fernando Rodrigues, volta um pouco nesse versículo de Levítico, por favor, perdi a explicação. Depois você volta lá, o vídeo vai ficar disponível aqui no Face, também vai ficar disponível no YouTube. No YouTube é até melhor para ver depois. Você pode estar acessando lá o início para a gente não precisar estar falando, ok? Corretor imobiliário Assis Fábio, bota o seu nome, tá? Para a gente poder saber quem é você. A palavra do Senhor se renova a cada dia. Hoje eu entendo de uma forma, amanhã de outra. É verdade. A gente vai, eu não digo nem de outra, a gente vai aprimorando, né, o entendimento, ok? Fizeram uma pergunta da outra vez, eu não respondi, e eu vou estar fazendo isso agora, né, assim, quando eu falava em Sodoma e Gomorra, né? Pastor, por que é só você que falou isso? Por que Deus revelou isso para você? Não é porque Deus revelou isso para mim, né? A gente tem que pensar numa coisa, quando Deus falou com Abraão, e começou todo um movimento de voltar-se para a humanidade, né? A gente pode perguntar, por que ele não fez com outro povo? Por que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Por que Israel? Por que não foi com Tera? Porque Tera não estava sensível àquilo que Deus tinha para a sua vida. Ele não estava sensível a receber de Deus, a ouvir de Deus. Não estava sensível a viver esse novo tempo com o Senhor, a caminhar, não é? Aí, né? Sai da tua terra, da tua parentela, não é? E caminhar. Então, o que eu falo para vocês que estão vendo, assistindo esses vídeos, não é? Que vão assistir no futuro, é que vocês precisam fazer essa caminhada. Vocês precisam deixar, o que é deixar a tenda? É sair dessa questão medíocre, né? desse mundinho mediano, de colocar essas coisas, e você pode estar avançando. Não é? E você pode estar aprendendo, não se coloca, não é? Vinho novo em odre velho. Você vai ter que se rasgar, não é? Rasgar a religiosidade, rasgar tudo isso que foi colocado na sua vida, né? Colocando preconceitos, colocando acusações, colocando coisas assim que te acusavam. Então você vai precisar se libertar disso, né? A gente
vive um tempo novo, né? A igreja contemporânea é um ministério assim que Deus escolheu, né? A nossa igreja para a gente trazer um novo, né? Como Deus usou tantas pessoas, né? No passado, Abraão, Isaac, Jacó, Deus usou Moisés, Deus usou Josué, Deus usou tantos homens de Deus ao seu tempo para fazer determinada coisa, né? Usou homens para poderem fazer reforma, para mudarem coisas, né? Assim, na igreja, para que a igreja fosse modificada, e mesmo assim ainda foi cometendo erros, né? O próprio apóstolo Paulo naquela época já tinha problemas já nas suas igrejas. Então, por que a gente não pode ter um entendimento novo? A gente precisa se libertar para o novo, né? É tão lindo, né? Assim, são momentos assim que a gente já viveu na igreja contemporânea que são assim inesquecíveis. Teve pessoas que entraram na igreja contemporânea e elas chegaram lá completamente destruídas. Teve uma certa ocasião que nós tivemos pessoas com frascos de veneno dentro do bolso, e ele levou o frasco de veneno e ele chegou lá e falou para Deus, se você não falar comigo aqui, se eu não me sentir amado, se eu ver que eu não tenho, sabe, um motivo de viver, né, assim, até hoje mesmo eu acabo com a minha vida. E ele assistiu o culto, e quando terminou o culto ele entregou pra gente o frasco, os 2 frascos de veneno que estavam, de chumbinho, que estavam no seu bolso. Então são coisas que a gente precisa. A letra mata, né? Mas o Espírito o quê? Vivifica, não é isso? Então a letra muitas vezes tem matado, e a gente tem que se abrir para isso. A gente tem que, sabe, se permitir viver um novo tempo e uma nova história. Vamos lá. Quem mais? Podia ter uma igreja aqui no Espírito Santo, Vitória. A gente já tem uma intenção aí, faz culto todas as semanas. Todas as semanas não, perdão. Uma vez por mês, 2 vezes por mês. Entra depois no Face, intenção Espírito Santo, intenção contemporânea Espírito Santo, ok? O pastor André tem ido, né? Assim, a cada semana tem um grupo também de contemporâneos do Espírito Santo, ok? Pastor, Deus não faz nada à toa. Graças à sua enfermidade estamos sendo contemplados. Pois é. Ai, Davi, está sendo difícil para mim, mas tem muita gente me escrevendo, assim, muita gente me falou, pastor, olha, foi providencial isso. A gente estava precisando disso, né? Viver esse tempo aí, aprender mais, né? Eu creio que esses estudos vão abençoar muitas vidas, né? Muita gente tem ido à igreja depois desses estudos, né? Puderam assim se libertar, né? Se abrir mais, né? Marcos, acalme, irmão. Pastor Ilalê só pergunta. Não vi. É porque a gente já deve estar com não sei quantas mil perguntas já aí, né? Ai. Quem que você perguntou, Marcos? Eu queria ver aí. Maneira, Marcos, ele vai ler. Quem é? Eu preciso ver qual é a pergunta, Marcos. Pastor, na igreja convencional, é essa, Marcos? Sabemos o que se prega a respeito do sexo. É que o mesmo deva acontecer depois do casamento. Qual o ensinamento da ICC a esse respeito? Essa pergunta, eu espero que seja essa, tá, Marcos? Bom, a gente entende que o sexo ele deve ser vivido dentro de uma relação de amor e fidelidade a 2. Quando se começa ou quando vai fazer, a gente também não tem essa questão. A gente tem um vídeo no Clínica do Coração, né? Depois vocês entrem lá, divulguem os vídeos do Clínica do Coração, de sexo antes do casamento, né? E a gente explica por quê. A gente dá, inclusive, a base histórica por isso, né? Casamento nesses moldes que a gente tem hoje começou na Idade Média, né? Não era casamento assim. As famílias se reuniam e faziam um contrato, né? Toma aqui, minha filha, um dote, tudo, e acaba aí, ok? Wesley, acho que eu já respondi a sua pergunta. Marcos, Roger Pontes, por qual motivo que as igrejas tradicionais colocaram todos esses empecilhos como preconceitos, traduções deturpadas, para que os casais homoafetivos não pudessem ser bem vistos perante Deus? A gente tem alguns estudos assim bem importantes, né? Sobre questões de orientação sexual, de coisas que aconteceram na igreja do primeiro século, né? Na igreja do primeiro século, segundo esses estudos, eu vou estar passando um pouquinho mais à frente, não hoje, haviam relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo, ok? Eu falei sobre Sodoma e Gomorra quando expliquei um pouquinho de quando começou a ser colocada essas passagens, né, que foi no final do 1400 e alguma coisinha, 1433, que começou a serem usados, se referir aos sodomitas como homossexuais, porque
eles queriam refrear esse tipo de relação entre pessoas do mesmo sexo dentro do clero romano, dentro da igreja romana. Então eles começaram a criar teologias. Foi quando a primeira vez a palavra sodomita começou a ser assimilada ou parecida ou colocada como sexo entre pessoas do mesmo sexo. Então é muito importante que você perceba isso. Nem sempre a igreja condenou os homossexuais, né? Hoje, por exemplo, os judeus, eu tinha um amigo judeu, muito tempo eu já não falo com ele falava que não tem lá na lei. Como é que vocês fazem? Ninguém cumpre essa lei porque a gente sabe que aquilo era para os sacerdotes e tudo mais, e alguns mais ortodoxos, né? Assim, às vezes não fazem sexo, né, com o outro, mas não tem penetração, para não ser como mulher, né? E não tem, segundo eles, nenhum dispositivo que fale, né, que o sexo não pode ser entre homossexuais, entre pessoas do mesmo sexo, ok? Então é bem importante, ok? A gente está aí se abrindo para o novo, ok? Gente, vamos parar de atacar. Que não concorda, já não assim. Gente, não precisa ficar. Eu não tô engraçado, não tô vendo nenhum ataque, sabe? Né? Mas assim, a gente não precisa a gente ficar também debatendo, não, se não tiver, ok? Vamos lá, pastor, é correto rebater com os outros versículos de Levítico sobre o tecido, plantação, camarão, corte do cabelo? É ótimo isso, né? Eu vou falar sobre essa questão, é muito importante no próximo encontro. A gente vai falar bem sobre essas questões, ok? Ashla, pastor, desculpa, sei que tens muitas perguntas para você responder, mas eu gostaria de saber sobre o mundo trans e poder falar de Jesus para elas, sem agredi-las verbalmente. Ashla, a gente vai falar sobre isso num tema específico só sobre isso. A gente vai explicar como deve estar se vivendo, como é que a gente deve estar recebendo, né? Na verdade tem que receber como todo mundo, né? Assim, a gente tem que acolher. É um grupo que às vezes a gente enfrenta uma certa dificuldade na questão da penetração, mas de penetrar nesses grupos, né? Mas a gente tem assim já alguns ministérios, a gente tem diaconisa trans, né? Assim, na contemporânea, sem nenhum problema, ok? Eugênia, quem é salvo sabe que sexo antes do casamento é pecado e ponto. Tá bom, você não quer fazer sexo antes do casamento, minha filha, não faça. Agora você me mostra na Bíblia onde tem isso, né? Se você ver lá no vídeo, né, sexo antes do casamento, né, você vai ver que não tem, não é assim. Porque qual texto você vai usar, né? Que sexo antes do casamento, se nem o casamento ele existia na época no Antigo Testamento, na igreja, no início da igreja não tinha casamento. Você entende isso? Né? Como é que você vai dizer que sexo antes do casamento é pecado? Não existia. Quando no início da igreja cristã, não havia ainda a questão da cerimônia religiosa de casamento. As famílias se uniam e aí se tinha a união, né, assim, daqueles dois, assim, tudo, ou seja, uma maturidade. Se você for usar o texto de Gênesis, né, deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, que serão os dois, uma só carne, ou seja, eles precisam ter essa liberdade, né, deles serem maiores, deles discernirem sobre aquela questão, de saber quando é que é o momento certo para poder estar vivendo. Mas a Bíblia não tem um texto que fale, é pecado, né? Assim, se você tiver, você me mostra, ok? E aí, não esqueça que você pode usar aquele texto da fornicação, né? Você tem que saber o grego também, porque se você for lá no grego, você vai ver que aquele texto, aquela palavra fornicação não é fornicação, né? É promiscuidade, ok? Então você tem que entender isso, né? E aí você fala, não, mas tá lá que não pode se abrasar, né? Melhor casar. Claro, melhor casar do que viver se abrasando. O que é se abrasar, né? Se abrasar, não é o casal, os dois, né? Tá no singular aquilo lá. Então você tem que ter uma certa... entender melhor, né? Assim, o texto, conhecer, mas isso são coisas assim que a própria religião foi colocando, né? Mas se você não quiser viver a questão da sua vida sexual só depois do casamento, eu não recomendo, né? Principalmente para homoafetivos, né? Porque depois sempre dá problema depois. Imagina só depois, não sabe como é que vai ser e tudo mais, e depois não gosta, né? Um gosta de uma coisa e outro gosta de outra, e aí já viu o problema que vai ser. Então, na contemporânea, a gente tem essa visão, né? Cara, se comer carne para você é pecado, né? Então não coma carne, ok? Não coma, né?
Então, não faça isso, não viva isso. Mas se segure. Também ficar se abrasando, né? Ficar lá em tudo e faz um monte de coisa, né? E diz que, não, porque Deus condena, ok? Danilo, pastor, eu estou indo numa igreja inclusiva, mas minha família é evangélica. E quando disse que estou indo numa igreja inclusiva, me condenaram e pediram para eu ler 2 de Pedro 2. Ainda não tive coragem de me declarar a eles. Devo manter isso oculto até que eu esteja pronto para me abrir com eles? Claro, você deve se abrir no momento certo, né? Não avance aí no sentido de eu acho que tem que ser aos poucos, né? Tem que, igual mingau, né? Como é que é assim? Você pega a colher, coloca lá no meio e enfia na boca, você vai se queimar. Você tem que ir pelas beiradinhas, né? Vai sinalizando, não precisa ficar escondendo, né? Levando menina para casa, né? Mas, Danilo, se alguém perguntar para você, né? Cadê a namorada? Não, tá lá, eu vou visitar, né? E já era, né? Então tem que já permitir que as pessoas estejam aí, ok? Se entendendo. Existem vários amigos que debatem comigo que é pecado por causa da passagem de Paulo em Coríntios. Nós vamos falar sobre essa passagem de Paulo em Coríntios, tá? Explicar aí o texto. Na verdade, a gente vai no grego, né? E aí do grego a gente vai ter um entendimento melhor, porque essa palavra de Coríntios nunca esteve lá, o que usam lá, né? Gustavo Caetano, pastor, não tem nem poderia ter problemas com a sexualidade. Hoje sou bem resolvido, mas uma dificuldade eu tenho quanto às afetações, independente de com quem se deita. No meu ver, se você nasceu homem, não é normal se sentir uma mulher. Falar como mulher, sentar como mulher, assim como se nasce mulher. Se portar como homem, deixo claro que é uma necessidade minha, de entendimento, e passa muito longe de preconceitos, como disse uma dúvida minha. Gustavo, assim, né, tem gente que é assim, né? A gente não pode, tem heterossexuais e efeminados, né? E a gente vai falar pro efeminado heterossexual, né? Eu tinha um chefe que ele era mais efeminado do que eu e metade da igreja contemporânea, entende? E aí você vai falar assim, você não pode ser efeminado assim. Acho que a gente tem que aceitar as diferenças, né? E também o que é ser homem, né? O que é sentar de perna fechada? O que é jogar bola, né? Imagina eu tendo que jogar bola, né? Assim, tudo. Meu Deus do céu, isso é complicado, né? E a gente tem que respeitar. E é lógico, cada um tem o seu biotipo, né? Tem pessoas que gostam de pessoas assim mais lourinhas, mas tem gente que vai ver que eu só consigo namorar um bem efeminado, né? Então, assim, Deus fez a pluralidade. Deus fez o ser humano plural. Deus fez com que o homem pudesse viver a sua liberdade, né, de conhecer uma pessoa que ama, que vive bem, não é? Uma pessoa que vai completar o seu coração. Aí está boa interpretação para aquele texto do Gênesis, né? Alguém que vai sair do seu coração, que vai estar ali do lado, vai ser tirado dali, né, para poder ser parte da sua vida. Ramon, pastor, já ouviu falar do pastor? Não vou falar não. Eu não fico lendo muitas coisas assim, tudo, às vezes eu confesso que eu estudo teologia, bastante assim, grego, esses autores mais de fora, alguns bons aqui, tudo assim, mas nunca não li não sei não. Ok? André Silva, venham fazer uma visita em Queimados. Amém. Marlon, graças à Igreja Contemporânea, eu pude saber o que é o verdadeiro amor, conheci a Deus sem restrição. Amém, Marlon. Deus abençoe. David, aceitar homem ou mulher, transexual, bissexual, aleijado, cego, mudo, hétero, somos a ICC. A gente acolhe todas as pessoas, né? Mas a gente também pode entender a questão das diversidades, né? Assim como algo também defeituoso, ruim, tudo assim. A gente tem que amar todo mundo. Ok? Tem pessoas assim que eu amo demais, assim, a gente vê Deus nessas pessoas, né? Assim, tudo. Tem pessoas que não teria como. Não se senta de perna fechada, fala grosso. Imagina, eu não seria capaz de estar falando isso para pessoas que eu amo tanto assim. Acho que nem é o plano de Deus. Acho que Deus ama cada um do jeito que é, porque Deus vê o coração, né? O homem se preocupa com o exterior, né? Deus vê o coração. Deus falou lá para Samuel, né? Samuel, você não tem que olhar o exterior, né? O exterior quem olha o homem. Eu vejo o coração. Então, um coração de uma pessoa
que seja efeminada, né? Efeminado, não é afeminado não, afeminado é uma negação, né? Então, efeminado, né? Então, uma pessoa que é efeminada, né? Assim, então Deus vai ver o coração, Deus não vai ver a capa, não vai ver a roupa que ela está vestida, Deus não está preocupado com isso, Deus não está preocupado com os gestos de fora, Deus se preocupa com o interior, ok? Ricardo, Deus não erraria ao nos criar, nos fez perfeitos. Desde criança sempre soube isso, mesmo na minha ignorância de menino. Falou até sobre a questão da transexualidade. É importante que vocês vejam um filme, chama-se A Garota Dinamarquesa, né? Vocês que querem assistir, querem saber mais desse tema, de como receber, como acolher um transexual, é muito importante vocês verem esse filme, A Garota Dinamarquesa. É um filme que fala e aborda bem esses textos aí. Esse texto não, o que aconteceu, foi a história da primeira trans, da primeira cirurgia de um transexual. Então é muito importante você entender o que está acontecendo ali, né, dentro de uma cabeça, né, tudo. E tem uma passagem no filme que ela fala exatamente isso, né, assim, Deus me fez mulher, né, assim, e o médico apenas corrigiu um erro da natureza, ok? Então a gente precisa entender essas situações, ok? Vamos lá, a gente já vai orar já para estar encerrando, ok? Já vai dar aí meia-noite. É isso mesmo, pastor casa comigo, eu sou casado 10 anos, meu filho, e tenho um marido ciumento, a beça, ok? Não parece não, é só Jesus, ok? De Souza, santificação, pastor, o que você entende sobre esse tema? Em que sentido, né? Santificação, a gente tem que viver em santidade, ser separado, ok? Belíssimo filme, né? Isso mesmo, Vinícius, ok? Oi, então, Vinícius, está bem, Vinícius? Pois é, né? Graças a Deus, Deus te deu o livramento, né? Nossa, gente, não acredito que lê isso. Ai, só Jesus na minha vida. Vamos orar, gente, né? Assim, para que Deus possa. Eu fico vermelho com a resposta que eu fico ouvindo aqui de vocês mesmos, de vocês defendendo. Vocês são uma bênção na minha vida, né? O que eu faria sem vocês, né? Ai. Bom, a gente vai estar orando agora, né? Assim, para que Deus possa estar abrindo as mentes, né? Assim, os corações, né? De pessoas que estarão assistindo esse vídeo mais tarde. Eles vão para o site da Igreja Contemporânea, vão para o YouTube, lá no Clínica do Coração. Então, é muito importante a gente estar vivendo isso, né? Amando a Deus, amando ao próximo. A gente precisa refletir sobre a nossa história, mesmo como inclusivos, né? Pessoas que acolhem todas as pessoas. A gente precisa viver um tempo novo, uma história nova com Deus. A gente precisa viver uma história onde a gente caminha com Deus, né? E o que está mudando, né? O que vai mudar depois que vocês participarem dessas ministrações, ok? Peço que vocês convidem também seus amigos para as próximas ministrações e envie também esse texto aí para os seus irmãos, ok? Para as pessoas assim que vocês gostam, que vocês entendem como queridas, ok? E mesmo assim para todo mundo, né? A gente vai estar orando nesse momento, vamos falar com Deus, né? Assim, orar por esses que vão receber essa palavra, por esses que serão abençoados com essas ministrações, né? Como tem muita gente me inscrita, mas muita gente mesmo, né? Assim, como tem valido a pena estar perto, né? E eu quero continuar perto de vocês, estar bem próximo. Eu quero que vocês estejam no culto, né? Assim, quero, sabe, ver vocês nas igrejas, né? Ver as igrejas contemporâneas, sabe, com pessoas assim que realmente cumprem o chamado de estarem vivendo para Jesus, né? De estarem fazendo a obra, ok? Comprem a Bíblia Sem Preconceitos e ajudem na obra missionária. Depois vocês podem ir lá, vou deixar o link aí embaixo também, para poder estar abençoando uma pessoa, dar de presente, e abençoa também porque através da Bíblia Sem Preconceito a gente vai pagar uma passagem de um missionário indo para o Espírito Santo, para Porto Alegre, para a gente daqui a pouquinho estar avançando, ok? Vamos orar nesse momento e a gente encerra aí em nome de Jesus, ok? Depois eu vou deixar meu WhatsApp também, depois que terminar a transmissão, ok? Senhor Jesus, muito obrigado por esses instantes, ó Pai, que tivemos agora. Eu sei, Senhor, que são situações, ó Pai, que às vezes enfrentamos, que passamos, ó Pai, durante toda a vida, que acabam fazendo com que a gente tenha medo de Jesus, medo de Deus, medo, Senhor, achando que esse Deus de amor é um Deus carrasco, é um Deus que castiga, é um Deus, Senhor, que quer nos condenar. Deus, em nome de Jesus, eu peço que essas ministrações possam abençoar, ó Pai, cada vida.
Que a cada dia, Senhor, quando nós entrarmos aqui na minha casa, né, a gente poder transmitir aqui da minha casa, Senhor, e as pessoas entrarem na minha intimidade, né, no meu convívio familiar, elas possam ser abençoadas, ó Pai, para uma nova vida, para uma nova caminhada contigo, Jesus. Abençoe, ó Pai, os teus filhos, abençoe a cada um que agora está ouvindo, que vai ouvir no futuro, em nome de Jesus. Honra, ó Pai, a cada um que participa aqui, que entregou esse tempo para estar aprendendo mais da sua palavra. Nos dá sabedoria, inteligência, discernimento e nos ajude a cada dia. Em nome de Jesus, assim nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe demais vocês e até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau.